Você alguma vez, assistindo ao jornal, vendo as notícias da economia, já se perguntou por que falam o PIB do país caiu 0,1%. A economia do Brasil cresceu 5% do PIB. Aqui temos a professora Graziela para nos dizer. Professora, o que é o PIB? Bom, PIB são as iniciais de Produto Interno Bruto, né? Produto Interno Bruto é, na definição, a soma de todos os bens, né, e serviços finais que são produzidos por uma economia. Geralmente a gente considera um ano, né, um determinado período de tempo, um ano, né? Então a gente vai somar a agricultura, o que foi produzido, na indústria, o que foi produzido, e no setor de serviços, o que foi produzido. Todos os países do mundo fazem esse cálculo do que é o PIB. Vamos supor que a gente tenha um país hipotético e que nesse país hipotético a gente tenha somente a produção de café e a gente não transaciona com o exterior. Então esse país vai produzir, vamos supor, R$1.000 em grãos de café. Desses R$1.000 de grão de café, a gente vai transformar esses R$1.000 em R$2.000 de pó de café, depois do processamento. Depois a gente processou esses R$2.000 de pó de café e a gente transformou em R$3.000 referente ao cafezinho que a gente compra na padaria. R$3.000 nessa economia hipotética, que só produz café, não transaciona com o exterior, R$3.000 seria o nosso PIB, né? Ou seja, os bens e serviços finais que a gente produziu num determinado período de tempo, né? Vamos supor, então, agora que nessa economia entre o governo. Entrou o governo, esse governo vai taxar, então, impostos sobre o café no valor de R$100. O nosso PIB, então, agora vai ser de R$3.100. Então, nessa economia hipotética, se nesse um ano, por exemplo, a gente não produzir café, a gente não produziu nada, o nosso PIB ele vai ser um PIB nulo, né? A gente não produziu o café, supostamente a única mercadoria que a gente produz. Se no ano seguinte a gente produz R$4.000 de café, né? Ao invés de R$3.000, R$4.000 de cafezinho na padaria, nosso PIB cresceu, a gente teve crescimento econômico. Se a gente produz menos do que R$3.000, se a gente produziu R$2.000 referente a cafezinho na padaria, então a gente vai ter um decrescimento econômico, né? Para que serve o PIB, então? Para a gente saber se a economia cresceu ou se a economia decresceu. Esse é um primeiro elemento importante. Se ela cresceu ou decresceu em relação ao ano anterior. Se ela cresceu em relação a outros países, quanto que outros países cresceram, segundo elemento. A gente também pode analisar o PIB per capita, né? Ou seja, se a gente fosse dividir para todos os habitantes do país, né, quanto é que caberia para cada um deles essa produção de bens e serviços, o PIB por habitante, né? Então, o PIB ele serve para a gente ter um indicador importante da economia. O PIB, percebo, ele é um indicador muito importante, no entanto, ele não me mostra como é que essa produção de bens e serviços está sendo distribuída, né? Então, eu não sei, por exemplo, como é que está a distribuição, eu não sei como é que está a saúde, a educação, a moradia, o transporte, etc., né? Então, eu posso ter um país no qual eu tenha um PIB muito elevado, mas você não tem uma distribuição boa entre a população desse país, né? Você não tem um acesso bom à saúde, à educação, à moradia, etc. Então, um PIB muito elevado, né, não necessariamente significa uma distribuição de renda equânime, o caso histórico do Brasil, né? Em setembro agora, por exemplo, saiu um indicador da projeção de PIB do Brasil para esse ano. O Brasil deve voltar a figurar entre os 10 maiores PIBs do mundo, ali na casa de 2,08 trilhões, segundo as projeções de crescimento para esse ano. Então a gente entra novamente no rol das 10 principais economias do mundo, em que pese isso, nós temos 30 milhões de pessoas no Brasil passando fome, né? Então, ele é um indicador importante, mas a gente tem que levar em consideração também outros indicadores para saber da saúde dessa economia. Perfeito. Professora, muito obrigado pela sua explicação sobre o PIB.